Meus pais contaram ao patrão que eu estava fraco na roça para minha irmã tomar meu lugar. Eu reagi. A mensagem chegou como um soco no estômago, forte e inesperado. Lúcia, minha irmã, a favorita da família, sempre teve tudo o que desejou, enquanto eu, Ana, lutava para vencer na empresa de energia renovável onde me consagrei. Eles decidiam por mim, em um plano maquiavélico para desestabilizar o que eu havia construído. Era uma manhã nublada em São Paulo. As nuvens pesadas pareciam refletir a tensão que se acumulava em meu peito. Lembro de estar em uma reunião crucial, apresentando um projeto audacioso de energia solar, cheia de confiança. Mas, ao receber aquela ligação do meu patrão, o meu mundo desabou. Ele, um homem que sempre vira em mim a determinação e o brilho que me tornavam especial, agora parecia duvidar do meu estado mental. Sinto muito, Ana, mas seus pais disseram que você não está bem, ele disse. Hesitante. Os olhares dos colegas se tornaram pesados. Como podiam fazer isso comigo? O desespero se misturava à raiva e eu me perguntei até onde eles seriam capazes de ir para manter sua imagem de família perfeita. Nos dias que se seguiram, tudo o que eu construí começou a escorregar entre os dedos. A pressão aumentava à medida que Lúcia aparecia em reuniões com um sorriso de satisfação, como se estivesse apenas esperando pela minha queda. Meu pai, sempre tão severo, e minha mãe, que deveria ser meu porto seguro. Agora eram figuras de um conto de fadas distorcido, prontos para me fazer de vilã. Como eu, a filha que saiu para brilhar, fui transformada em uma sombra. Determinado a não me deixar abater, comecei a documentar tudo. Cada conversa estranha, cada olhar suspeito. Um amigo da faculdade, agora advogado, ofereceu apoio. Juntos criamos um dossiê que mostrava a traição dos meus próprios pais. Era um jogo arriscado, mas eu precisava me proteger. Precisava de provas. Sentia-me como um detetive em um filme de mistério. Em seus olhos percebi o entendimento que nunca tive em casa. Era como se uma porta se abrisse para um novo mundo, onde eu poderia finalmente brilhar, sem a sombra de Lúcia me sufocando. À medida que essa nova ligação se fortaleceu, o dilema se intensificou. Cada passo que eu dava em direção à revelação da verdade me aproximava ainda mais de um confronto. O auge de tudo isso estava por vir. Uma nova oportunidade surgia à minha frente, uma chance de mostrar minha força. Mas a revelação sobre as verdadeiras intenções de Lúcia me deixarão em um estado de incerteza. Eu poderia vencer essa batalha? Mas seria apenas o começo de uma guerra ainda mais sombria? Ei, antes de continuarmos com essa história, que incrível! Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A nova oportunidade estava ali, reluzente. Mas a sombra de Lúcia pairava sobre mim, como uma nuvem escura. Estava ansiosa. Contava os minutos até a reunião com Miguel. Era um projeto inovador de energia solar que poderia não apenas provar meu valor, mas também me afastar de toda a traição familiar. No caminho, meu coração pulsava. Cada batida me lembrava que tudo o que eu lutava poderia desmoronar se não pensasse bem.
Cheguei ao café, um lugar pequeno e aconchegante, com o aroma de café fresco invadindo o ar. Miguel estava lá, com um sorriso que me tranquilizava. Conversamos e a conexão era instantânea. Ele falava sobre suas ideias, seus sonhos e a forma como via o futuro. Eu me deixei levar pela sensação de que, finalmente, algo estava dando certo. Mas, antes mesmo de perceber, meu telefone vibrou na mesa. Era uma mensagem da minha mãe. Precisamos conversar. É importante. Um calafrio percorreu meu corpo. Concentrei-me na conversa, mas não consegui evitar a inquietação. Miguel notou. Está tudo bem? Perguntou. Tentei disfarçar, mas a verdade era que a ansiedade crescia em meu peito. Ele pegou minha mão, um gesto simples, mas que me deixou mais nervosa. Ana, você é incrível. Não deixe que nada te derrube. Sorri, agradecida, mas dentro de mim a tormenta estava longe de acabar. Quando a reunião terminou, um pressentimento estava no ar. Eu precisava ir para casa. Sobre como vocês tentaram me derrubar? A indignação tomou conta de mim. Ele olhou para mim com uma expressão estranha, mas antes que pudesse responder, a porta se abriu e Lúcia entrou. O olhar dela era diferente, mais intenso. Foi quando tudo começou a desmoronar. A tensão era palpável enquanto minha irmã se aproximava, aguardando que nossos pais falassem. E foi aí que, de repente, algo totalmente inesperado aconteceu. Lúcia olhou para mim, seus olhos cheios de lágrimas. Ana, você precisa saber a verdade, ela disse, a voz trêmula. O que poderia ser mais chocante do que a traição que eu já havia enfrentado? Eu não sou quem você pensa que sou. O silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Meu pai e minha mãe trocaram olhares nervosos. Lúcia respirou fundo e continuou. Eu sou adotada e, na verdade, sou filha do seu antigo chefe. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Aquelas palavras bateram como um tornado, levando tudo embora. Estava tão focada em consertar minha vida, em provar meu valor, que nunca imaginei que a rivalidade entre nós era baseada em uma mentira tão profunda. Meus pais, a imagem de proteção, agora pareciam estranhos. O que isso significava? O que mais eles esconderam? Lúcia tinha subido ao topo com uma vantagem inconfessável. Mas por quê? As perguntas se acumulavam em minha mente enquanto a situação continuava a esquentar. Uma revelação como essa poderia mudar tudo. Minha relação com Lúcia, minha vida profissional. É verdade que eu pensava conhecer? O chão sob meus pés desmoronava e cada palavra dela perfurava meu coração. Todos os sonhos que tinha chamado de meus agora eram lugares nebulosos, todos preenchidos com a incerteza do que significava ser eu diante de tanto segredo. E aí? O que eu faria? A decisão estava nas minhas mãos, mas a verdade podia ser mais perturbadora do que qualquer mentira. Precisava descobrir mais, por mim e pelo futuro que ainda estava para vir. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Lúcia eram um misto de desespero e sinceridade, e aqueles instantes pareciam se arrastar. Meu coração batia forte enquanto sua revelação ecoava em minha mente. Toda a rivalidade, toda a pressão. E agora isso? Mas a verdade ainda não estava completa. Assim que o choque começou a se assentar, algo inusitado aconteceu. Com um movimento brusco,
Meu pai se levantou. Ele começou a andar pela sala, a expressão contorcida por uma dor que não conseguia esconder. Você não entende, Ana, não entende nada, exclamou, a voz embargada. Não é só filha do seu antigo chefe. É muito mais do que isso. Um frio na minha espinha fez com que eu hesitasse. Que mais poderia haver? Lúcia olhou para ele assustada. O clima estava insuportável. Meu coração acelerado, eu não sabia se queria ouvir mais ou se desejava que tudo aquilo sumisse. Aquilo era um pesadelo e a única coisa que eu queria era acordar. Meu pai olhou para mim como se pesasse cada palavra. Ana, você não é a primeira filha. As palavras saíram como um sussurro, mas caíram como uma bomba. O chão desapareceu sob meus pés. Uma onda de confusão e medo tomou conta de mim. O que você quer dizer com isso? Minha voz tremia. Você tem uma irmã gêmea, Ana. O céu pareceu escurecer e eu senti o peito apertar. Nascemos em situações complicadas. O mundo em que vivíamos era perigoso. Vimos gente morrendo por quem éramos. E foi por isso que sua mãe decidiu. As coisas saíram do controle e você foi dada a outra família. A outra família? Minha mente girava. Lúcia já tinha sido a rival. Agora ela parecia um espelho quebrado, refletindo verdades que eu nunca soubera. Enquanto isso, as palavras do meu pai continuei a ecoarem. Irmã gêmea? Havia mais segredos nessa família perfeita do que eu podia imaginar. A sala parecia escurecer. O estômago se revirou. Lúcia, por sua vez, estava quieta. Eu a olhei, tentando juntar as peças. O que isso significava? A base da nossa rivalidade estava sobre pilares de mentiras e suposições. E, além disso, quem era essa mulher que supostamente era a minha gêmea? De repente, o telefone de Lúcia apitou. Ela pegou o aparelho, o rosto pálido. O que poderia ser tão urgente em um momento tão frágil? Ela olhou para a tela e seu rosto ficou ainda mais pálido, quase transparente. É ele. A voz dela quase não saiu. Quem? O que está acontecendo? A curiosidade misturou-se com o receio. Queria que ela falasse, mas ao mesmo tempo buscava uma resposta em todo aquele turbilhão. Antes que pudesse processar a revelação, Lúcia largou o telefone e recuou. É perigoso, mas eu não posso ficar calada. A emoção transbordava e os olhares de todos na sala estavam fixos nela. Está acontecendo de novo, Ana. Eles estão atrás de nós, estão atrás de mim, e não só de mim. O que poderia ser tão sério? A atmosfera estava densa com a tensão. Eu queria entender, mas as palavras dela flutuavam como folhas na tempestade. Uma onda de ansiedade tomou conta de mim. Quem eram eles? O que havia por trás dessa família que cheirava a mentiras e segredos sufocantes? Lúcia soltou uma frase que poderia ter mudado tudo. Preciso que você me ajude, Ana. Não há como escapar sozinha. A oração pairava no ar como uma nuvem escura e ameaçadora. Meu coração estava em chamas. O que mais eles estavam escondendo? O que aconteceria a partir daquelas palavras? Cada segundo agora era uma condenação. O destino da nossa história se pendurava em um fio. E, de repente, as alianças se tornavam fracas. A lealdade era um pema a ser resamado. Esperava que aquele fosse o nosso menor problema.
Mas algo muito maior estava prestes a ser revelado. O mundo que eu conhecia estava desmoronando e a verdade estava prestes a explodir. Assim, respirei fundo, sentindo que o jogo apenas começara. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Lúcia eram um misto de desespero e sinceridade, e aqueles instantes pareciam se arrastar. Meu coração batia forte, enquanto sua revelação ecoava em minha mente. Toda a rivalidade, toda a pressão, e agora isso? Mas a verdade ainda não estava completa. Assim que o choque começou a se assentar, algo inusitado aconteceu. Meu pai, agitado, começou a andar de um lado para o outro. Ele parecia arrependido, como se quisesse recuar no tempo, mas as palavras saíram de sua boca com mais urgência. Ana, você não entende. E antes que terminasse, seu celular tocou. Algo na sintonia daquela chamada fez meu corpo se arrepiar. Ele hesitou, encarando o aparelho como se o mesmo carregasse todos os segredos de nossa família. Estou ouvindo! Exclamou ele, a voz trêmula. O olhar de minha mãe se virou para a mesa. Ela estava pálida, mudando de um lado para o outro, claramente nervosa. O ambiente pesou e uma sensação estranha tomou conta de mim. O que havia nessa ligação que poderia ser tão crucial? Com um gesto rápido, meu pai atendeu. Sim, claro. As palavras saíam de sua boca, mas o ritmo da conversa parecia dançar entre a urgência e o medo. Ele começou a gaguejar. Seus olhos se arregalaram. Uma sombra nua de terror cruzou seu rosto. O que você quer dizer com que já está feito? Estamos prontos! Você prometeu! Meu coração disparou. Minha mente só conseguia imaginar as implicações. Certa de que estávamos lidando com algo sério, eu me aproximei. O que está acontecendo, pai? Perguntei, quase em um sussurro, enquanto todos os olhares estavam voltados para ele. É a Estela, murmurou ele. Mas então a conexão foi cortada. Uma onda de tensão se espalhou pelo ar. Estela? O nome não soava familiar e eu não tinha ideia de quem poderia ser. O que tinha a ver com tudo isso? Lúcia se abalou na cadeira, como se estivesse prestes a desmaiar. Ah, Estela! A Stella não. O que ela quer? Sua expressão mostrava terror absoluto. A sala estava envolta em um clima que cortava a respiração. Mãe segurava a boca, os olhos cheios de lágrimas. O que esses nomes significavam? E por que toda essa história estava nos arrastando? Lúcia, você sabe de algo? Eu não podia mais segurar as palavras. A insegurança e a fragilidade tomavam conta de mim. Você precisa me contar o que estamos realmente enfrentando aqui. As palavras saíram cedo demais, mas o ar estava tão pesado que precisei perguntar. A atmosfera tinha mudado. O que era só um desabafo familiar agora se tornava uma tempestade à vista. Lúcia se virou para mim, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana, eu não sei. Tem algo que o papai sempre escondeu, algo que nem nós sabíamos. O olhar dela buscava em meu rosto um tipo de compreensão. É sobre nós e sobre a Estela. Enquanto a tensão aumentava, meu pai pegou a mão de minha mãe. A expressão dele era de desespero. Eles têm informações sobre vocês duas. Precisamos proteger vocês. As palavras dele pareciam mais uma advertência do que um conforto.
Meu coração estava a mil. Quem são eles? O que querem de nós? A súplica na minha voz era palpável. A situação parecia uma armadilha, um labirinto sem saída. Antes que pude processar tudo, o toque do telefone de Lúcia cortou o silêncio. Ela olhou para a tela, a cor sumindo de seu rosto. É de novo. Não pode ser logo agora. Ela se afastou da mesa. Não parecia que poderia lidar com isso, mas algo no seu jeito me deixou curiosa. Você precisa atender. Eu a incentivei, sentindo que poderíamos estar no centro de algo muito maior. Enquanto ela hesitava, uma luzinha de esperança se acendeu. Poderíamos finalmente descobrir a verdade. Mas o que mais a Estela traria para nós? O que mais estava escondido nas sombras do nosso passado? Nesse momento, percebi que tudo estava prestes a mudar novamente e a linha entre amor e desconfiança estava mais fina do que nunca. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Lúcia eram um misto de desespero e sinceridade, e aqueles instantes pareciam se arrastar. Meu coração batia forte enquanto sua revelação ecoava em minha mente. Toda a rivalidade, toda a pressão, e agora isso! Mas a verdade ainda não estava completa. Assim que o choque começou a se assentar, algo inusitado aconteceu. Lúcia olhou para o celular novamente. A expressão dela agora misturava medo e confusão. É o meu pai, eu preciso atender. Seu olhar buscava o meu apoio. Os batimentos do meu coração ecoavam em meus ouvidos. Eu queria gritar para ela não atender, mas a urgência de descobrir o que estava acontecendo era maior. Ela deslizou o dedo pela tela e, em poucos segundos, o telefone já estava ao ouvido. Pai, o que você quer dizer? As palavras dela tremeram e eu senti meu estômago esvaziar enquanto ela escutava. O olhar dela se tornava cada vez mais aterrorizado. Ela começou a balançar a cabeça lentamente. Não, não pode ser verdade. Lúcia, o que está acontecendo? Eu perguntei, tentando entender o que se desenrolava diante de nós. Ela apertou o celular contra o peito, a respiração acelerada. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e quando ela finalmente se virou para mim, eu sabia que algo terrível havia acontecido. Ana, você precisa saber! Aconteceu algo com a Estela. A Estela? O que tem a ver com isso? Eu não entendia. Minha cabeça girava, tentando decidir o que era mais preocupante. Os segredos que até então pareciam ser apenas familiares ou a urgência que a palavra Estela trazia. Ela foi sequestrada, Ana! Ele disse que alguém a pegou. O choque cortou como um golpe. Os sonhos de um passado sombrio estavam se entrelaçando com algo muito mais ameaçador. Esse nome, Estela, agora parecia muito mais perto do que um mistério. Enquanto tentava processar isso, a expressão do meu pai mudou de uma ansiedade reconhecível para um verdadeiro pânico. Seus traços se tornaram rígidos. A Estela não é apenas um nome. Ela é nossa irmã também, Ana. O chão sob minha fite desapareceu. Irmã? Você tá falando sério? Eu não podia acreditar. Como você pode ter uma irmã que eu nunca soube? A raiva e a confusão borbulhavam dentro de mim. Lúcia tinha razão em querer que eu a ajudasse. Isso era mais do que um pesadelo.
Ela é mais do que você imagina. É alguém que nossos pais protegeram de nós por anos. Não por maldade, mas porque a Estela teve uma vida e agora está em perigo. A voz de Lúcia tremia e o desespero dela reverberava pela sala. Incrível! Murmurei incapaz de conter o desdém. E você nunca se sentiu no direito de me contar? A briga entre nós renascia como a fênix, mas agora com um peso insuportável. Como podíamos nos entender quando um segredo tão sombrio nos separava? Lúcia parecia prestes a desmaiar, a mão tremendo ao tentar explicar. Ana, isso é sério. Talvez o que tenha acontecido com a Estela esteja ligado ao que aconteceu com nós duas. O que estamos enfrentando pode ser ainda mais complicado do que pensávamos. Eu só queria gritar, estava presa em um turbilhão de emoções, enquanto meu pai caminhava, impotente, em círculos pela sala. O telefone ainda estava na mão, um fio invisível ligando aquela conversa desconcertante. Precisamos encontrá-la! Precisamos fazer algo agora! O sangue corria em minhas veias, a adrenalina disparava. Se Estela era mesmo nossa irmã, então nossa rivalidade era apenas um capricho. Mas quem estava por trás do sequestro? O que mais essa família escondeu? E acima de tudo, por que agora, nesse momento, tudo parecia estar se desmoronando? Vamos atrás dela, eu disse, decidida, mas logo em seguida, outra mensagem pipocou no celular de Lúcia. Com um olhar apavorado, ela a leu, seu rosto esbranquiçado como se tivesse visto um fantasma. É dela! Ela está mandando uma mensagem. Leia! Eu implorei, mas o tempo parou. O que mais poderia mudar? O que mais tinha que ser revelado? Uma nova camada de segredos estava moldando nosso destino. E antes mesmo que eu estivesse pronta, poderia estar prestes a atendê-los. Lúcia respirou fundo, as lágrimas ainda escorrendo. Ela olhou para o celular e a expressão foi de pura angústia. É da Estela. Ela está tentando falar comigo. O coração pulsava forte no meu peito. O que ela diria? Eu mal consegui esperar para saber. Leia, Lúcia! Gritei, a urgência dançando nas minhas palavras. Meus olhos estavam fixos nela e a sala parecia conspirar em um silêncio sufocante, como se o tempo tivesse parado. A tensão era tão palpável que eu podia sentir a eletricidade no ar. Por favor, fala! Lúcia segurou o celular com as mãos trêmulas, lendo em voz alta as mensagens que se sucediam. Ela está dizendo que está segura. Mas tem algo mais. Algo que ela nunca me contou. O rosto dela estava pálido, enquanto as palavras pareciam pesadas, como pedras. Contrabandistas! Eles pegaram a Estela e agora ela diz que tem que voltar. Que está sendo forçada a fazer algo. O pânico na voz dela fez meu estômago dar um nó. Ela precisa da gente. Como isso é possível? Essa pergunta escapuliu dos meus lábios como um grito. O céu desabava na minha mente. Como você nunca me contou sobre isso? A sua vida inteira tem sido uma mentira? Eu não sabia. Lúcia estava prestes a explodir em desespero. Ninguém sabia. Eu também não sabia. As palavras dela saíam como um sussurro de dor e o ar ao nosso redor parecia pesado, sufocante. Meu pai, pálido, observava a situação desenvolver-se como um espectador em uma peça de terror. Precisamos agir. Se a Estela realmente está em perigo, devemos fazer algo já.
Ele começava a andar nervosamente pela sala, as mãos cruzadas atrás das costas. Nessa hora, o telefone da minha mãe tocou. Todos nós olhamos para ela. Ela também parecia atônita, como se uma sombra tivesse cruzado seu rosto. "O que é agora?" ela gritou, quase sem querer, enquanto atendia. A conversa parecia um labirinto de confusão. Você o quê? Não pode ser." Sua expressão despencou. E o olhar dela se fixou em nós, arregalado. "Mas quem? Quem vai encontrá-la?" O medo dançava em suas palavras. E então, enquanto discutíamos freneticamente o que fazer, uma bomba caiu sobre nós. "Tem mais uma coisa. O sequestrador é alguém que conhecíamos." As palavras da minha mãe eram como uma faca cortante no silêncio. "Alguém do passado de vocês." "Quem?" eu gritei, a confusão aumentando a cada segundo. Quem poderia ser? A sala parecia girar e eu me sentia prestes a desmaiar. Foi o meu pai quem, em meio ao caos, lançou a bomba final. É alguém que esteve próximo da nossa família e que tinha motivos para se vingar. Seus olhos estavam cheios de terror e sua voz tremia enquanto ele falava. O ar se tornou denso, como se estivéssemos sufocando. Vingança? Mas quem? Eu hesitei, tentando conectar os pontos. Meu coração acelerava. A pulsação em minhas têmporas doía. Era o antigo sócio do meu pai. Um homem que sentiu que não recebeu o que merecia. Ele sempre fez questão de se infiltrar na nossa vida. E agora parece que conseguiu o que queria. Meu mundo virou de cabeça para baixo. O passado, que já estava cheio de segredos, tinha se tornado um labirinto de perigos e desgraças. Eu olhei para Lúcia, que agora piscava os olhos aflita, e em seguida para meu pai, cuja expressão de desespero era a luz incandescente da real dor. Lúcia, com o celular ainda na mão, piscou em direção a mim, a confusão transparecendo no seu rosto. "Ana, precisamos descobrir onde a Estela está. Ela pode estar correndo perigo. Temos que enfrentá-los", disse ela, com um fervor que eu jamais havia visto. "Tão rápido, antes que seja tarde demais." Agora, um fio de coragem brotava em meu peito, misturado a uma raiva intensa. Precisávamos agir. Cada segundo era crucial. E logo eu senti que aquele não era apenas sobre salvar Estela, mas uma luta pela verdade sobre nossa própria família. O que mais eles estavam escondendo? Foi quando, num momento de silêncio, um som vindo de fora estourou como um trovão, quebrando o tranquilíssimo ar da sala. "O que foi isso?" disse minha mãe, e essa pergunta pairou. A sensação de que algo estava prestes a acontecer. Um novo salto na história. Estava prestes a transformar nosso destino novamente. A porta estalou e eu soube que nenhuma quantidade de segredos seria capaz de proteger nossa família de agora em diante. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Lúcia eram um misto de desespero e sinceridade. E aqueles instantes pareciam se arrastar. Meu coração batia forte enquanto sua revelação ecoava em minha mente. Toda a rivalidade, toda a pressão e agora isso. Mas a verdade ainda não estava completa. Assim que o choque começou a se assentar, algo inusitado aconteceu. Uma explosão repentina de luz iluminou a sala, trazendo consigo um som ensurdecedor. A porta se estourou,
madeira voando para todos os lados como se um furacão tivesse passado. Todos no chão! Gritou uma voz masculina, profunda e autoritária. O pânico tomou conta de nós e eu me joguei para o lado, enquanto Lúcia se arrastava para trás, encolhida como uma criança assustada. Meus pais estavam imóveis, os olhos arregalados em choque. Mas naquele momento não havia espaço para perguntas. Os intrusos entraram, cercando a sala como se estivessem em um filme de ação. Os homens, vestidos de preto, pareciam treinados e determinados. "Onde está Estela?" um deles exigiu, e sua expressão era de intenso desprezo. O nome dela ressoou como um eco sombrio, uma lembrança que inundou meu ser em terror. O que era aquilo? Estava tudo se desmoronando na minha frente. "Quem são vocês?" gritei, minha voz falhando em meio ao desespero. Meu pai estava na frente deles, tentando proteger a família. Mas havia um lampejo de algo em seus olhos que eu nunca havia visto antes. Medo absoluto. "Por favor, não machuquem minha família", ele suplicou, a garganta apertada. "Estamos aqui por causa da Estela." "Se não a trouxerem, você vai se arrepender", o homem mais alto disse, seus olhos frios como gelo. O impacto da ameaça pairava sobre nós como uma nuvem escura. E que queriam com ela? A verdade parecia mais distante a cada segundo que passava. Nesse momento, minha mãe deu um passo à frente. "Ela não pode me ouvir! Você não entende! A Estela não está aqui!" Sua voz tremia e brilhava de um desespero que só uma mãe conhece. "Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo", eu gritei, mas as palavras pareciam perder todo o sentido diante da situação. Lúcia estava parada, pálida como um fantasma, os olhos fixos no chão. O que mais eu poderia fazer? E então, como se o universo estivesse jogando um trunfo, tudo virou de ponta cabeça. A porta dos fundos se abriu com um rangido e uma figura familiar entrou correndo. Era Estela. E não estava apenas correndo, ela parecia ferida, com um corte profundo no braço e os olhos cheios de terror, como se estivesse fugindo de um pesadelo. "Stella, o que aconteceu?" Lúcia gritou, uma mistura de alívio e horror nas suas palavras. Mas a expressão de Stella era de puro desespero e uma lágrima escorreu pelo seu rosto sujo. "Vocês precisam fugir! Eles estão vindo!" ela disse, ofegante. O caos se virou para um novo tipo de medo, o tipo que paralisa e ativa ao mesmo tempo. Todo o nosso mundo estava prestes a se virar novamente. E quando pensei que as coisas não poderiam ficar mais confusas, Stella olhou diretamente para mim. "Ana, você precisa saber, eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou." A voz dela se quebrou. Meu coração parou por um momento, enquanto todos nós prendíamos a respiração. "Eu sou sua irmã gêmea." As palavras dela pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. O choque me atingiu como uma onda de calor. Eu não podia acreditar. Como isso era possível? O que mais estaria escondido sob a superfície da nossa história? Meus pais compartilhavam uma expressão de horror enquanto a revelação se desenrolava. Era como... E quem eram realmente aqueles homens que entraram em nossas vidas como uma tempestade, exigindo respostas? A tensão na sala aumentou.
Os homens que invadiram estavam começando a se mover novamente, e enquanto o desespero tomava conta de mim, eu sabia que tudo o que acreditei até agora estava se dissolvendo como areia entre os dedos. O que exatamente estava prestes a acontecer? E como isso tudo poderia mudar nosso destino para sempre? A sala ficou em silêncio. Os olhos de Lúcia eram um misto de desespero e sinceridade, e aqueles instantes pareciam se arrastar. Meu coração batia forte, enquanto sua revelação ecoava em minha mente. Toda a rivalidade, toda a pressão. E agora isso? Mas a verdade ainda não estava completa. Assim que o choque começou a se assentar, algo inusitado aconteceu. Uma explosão repentina de luz iluminou a sala, trazendo consigo um som ensurdecedor. A porta se estourou. Madeira voando para todos os lados, como se um furacão tivesse passado. "Todos no chão!" gritou uma voz masculina profunda e autoritária. O pânico tomou conta de nós, e eu me joguei para o lado, enquanto Lúcia se arrastava para trás, encolhida como uma criança assustada. Meus pais estavam imóveis, os olhos arregalados em choque. Mas naquele momento não havia espaço para perguntas. Os intrusos entraram, cercando a sala, como se estivessem em um filme de ação. Os homens, vestidos de preto, pareciam treinados e determinados. "Onde está Estela?" um deles exigiu, e sua expressão era de intenso desprezo. O nome dela ressoou como um eco sombrio, uma lembrança que inundou meu ser em terror. O que era aquilo? Estava tudo se desmoronando na minha frente. "Quem são vocês?" gritei, minha voz falhando em meio ao desespero. Meu pai estava na frente deles, tentando proteger a família. Mas havia um lampejo de algo em seus olhos que eu nunca havia visto antes. Medo absoluto. "Por favor, não machuquem minha família!" ele suplicou, a garganta apertada. "Estamos aqui por causa da Estela. Se não a trouxerem, você vai se arrepender", o homem mais alto disse, seus olhos frios como gelo. O impacto da ameaça pairava sobre nós como uma nuvem escura. O que queriam com ela? A verdade parecia mais distante a cada segundo que passava. Nesse momento, minha mãe deu um passo à frente. "Ela não pode me ouvir, você não entende! A Estela não está aqui!" Sua voz tremia e eu a vi brilhar com um desespero que só uma mãe conhece. "Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo!" eu gritei. Mas as palavras pareciam perder todo o sentido diante da situação. Lúcia estava parada, pálida como um fantasma, os olhos fixos no chão. O que mais eu poderia fazer? E então, como se o universo estivesse jogando um trunfo, tudo virou de ponta cabeça. A porta dos fundos se abriu com um rangido e uma figura familiar entrou correndo. Era Estela. E não estava apenas correndo. Ela parecia ferida. Com um corte profundo no braço e os olhos cheios de terror, como se estivesse fugindo de um pesadelo. "Stella, o que aconteceu?" Lúcia gritou, uma mistura de alívio e horror nas suas palavras. Mas a expressão de Stella era de puro desespero, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto sujo. "Vocês precisam fugir! Eles estão vindo!" ela disse, ofegante. O caos se virou para um novo tipo de medo,
O tipo que paralisa e ativa ao mesmo tempo. Todo o nosso mundo estava prestes a se virar novamente. E quando pensei que as coisas não poderiam ficar mais confusas, Stella olhou diretamente para mim. Ana, você precisa saber. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou... A voz dela se quebrou. Meu coração parou por um momento, enquanto todos nós prendíamos a respiração. Eu sou sua irmã gêmea. As palavras dela pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. O choque me atingiu como uma onda de calor. Eu não podia acreditar. Como isso era possível? O que mais estaria escondido sob a superfície da nossa história? Meus pais compartilhavam uma expressão de horror enquanto a revelação se desenrolava. É como um jogo de quebra-cabeça em que todas as peças se transformavam diante dos nossos olhos. Naquele instante, percebi que não era apenas Stella que estava em perigo. O que mais era verdade sobre nossa família? E quem eram realmente aqueles homens que entraram em nossas vidas como uma tempestade, exigindo respostas? A tensão na sala aumentou. Os homens que invadiram estavam começando a se mover novamente. Era agora ou nunca. Stella, você tem que nos dizer tudo, pedi. Os batimentos acelerados. Quem são eles? O que você sabe? Por que estão atrás de você? Só que antes que pudesse obter respostas, um dos intrusos avançou para Stella. Com um movimento rápido, ele a agarrou pelo braço ferido. O grito dela cortou o ar, um som de dor e medo, e a cena tornou-se caótica. Maguire não vai parar até descobrir onde você está. E quando ele descobrir, vai querer mais do que você pode imaginar. O homem disse, seus olhos brilhando de ferocidade. Maguire? Lúcia sussurrou, a realidade quebrando em pedaços. Como você sabe isso? A expressão de Stella se transformou em uma mistura de terror e determinação. Ela lentamente olhou para mim, como se finalmente estivesse pronta para revelar sua verdade. A sala estava paralisada. O tempo parecia ter parado. A Stella era a chave. A intrusa na sala finalmente caminhou. Esse fogo não acaba aqui. Ela mal terminou de falar e uma explosão ecoou de fora, fazendo as paredes tremerem. Os invasores perderam o foco por um momento e essa distração foi suficiente. Agora, Stella, vamos! Gritei. Precisávamos agir rápido. Mas o que mais poderia acontecer nesse turbilhão? O que mais estava escondido nessa trama aterradora? O que mais Stella não havia nos contado? Em meio ao caos, tudo o que eu sabia estava desmoronando e a verdade pairava como uma sombra opressora, pronta para engolir. E nós, perdidos, em meio aos segredos e revelações, tínhamos que encontrar uma saída antes que fosse tarde demais. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Lúcia eram um misto de desespero e sinceridade, e aqueles instantes pareciam se arrastar. Meu coração batia forte, enquanto sua revelação ecoava em minha mente. Toda a rivalidade, toda a pressão. E agora isso? Mas a verdade ainda não estava completa. Assim que o choque começou a se assentar, algo inusitado aconteceu. Uma explosão repentina de luz iluminou a sala, trazendo consigo um som ensurdecedor. A porta se estourou, madeira voando para todos os lados, como se um furacão tivesse passado. Todos no chão! Gritou uma voz masculina, profunda e autoritária. O pânico tomou conta de nós e eu me joguei para o lado. Enquanto Lúcia se arrastava para trás, encolhida como uma criança assustada. Meus pais estavam imóveis.
os olhos arregalados em choque, mas naquele momento não havia espaço para perguntas. Os intrusos entraram, cercando a sala como se estivessem em um filme de ação. Os homens, vestidos de preto, pareciam treinados e determinados. "Onde está Estela?" um deles exigiu, e sua expressão era de intenso desprezo. O nome dela ressoou como um eco sombrio, uma lembrança que inundou meu ser em terror. O que era aquilo? Estava tudo se desmoronando na minha frente. "Quem são vocês?" gritei, minha voz falhando em meio ao desespero. Meu pai estava na frente deles, tentando proteger a família. Mas havia um lampejo de algo em seus olhos que eu nunca havia visto antes. Medo absoluto. "Por favor, não machuquem minha família!" ele suplicou, a garganta apertada. "Estamos aqui por causa da Estela. Se não a trouxerem, você vai se arrepender." O homem mais alto disse, seus olhos frios como gelo. O impacto da ameaça pairava sobre nós como uma nuvem escura. O que queriam com ela? A verdade parecia mais distante a cada segundo que passava. Nesse momento, minha mãe deu um passo à frente. "Ela não pode me ouvir! Você não entende!" A Stella não está aqui!" Sua voz tremia e eu a vi brilhar com o desespero que só uma mãe conhece. "Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo!" eu gritei, mas as palavras pareciam perder todo o sentido diante da situação. Lúcia estava parada, pálida como um fantasma, os olhos fixos no chão. O que mais eu poderia fazer? E então, como se o universo estivesse jogando o trunfo, tudo virou de ponta cabeça. A porta dos fundos se abriu com um rangido e uma figura familiar entrou correndo. Era Estela, e não estava apenas correndo. Ela parecia ferida, com um corte profundo no braço e os olhos cheios de terror, como se estivesse fugindo de um pesadelo. "Estela, o que aconteceu?" Lúcia gritou, uma mistura de alívio e horror nas suas palavras. Mas a expressão de Estela era de puro desespero, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto sujo. "Vocês precisam fugir! Eles estão vindo!" ela disse, ofegante. O caos se virou para um novo tipo de medo, o tipo que paralisa e ativa ao mesmo tempo. Todo o nosso mundo estava prestes a se virar novamente. E quando pensei que as coisas não poderiam ficar mais confusas, Estela olhou diretamente para mim. "Ana, você precisa saber. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou." A voz dela se quebrou. Meu coração parou por um momento, enquanto todos nós prendíamos a respiração. "Eu sou sua irmã gêmea." As palavras dela pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. O choque me atingiu como uma onda de calor. Eu não podia acreditar. Como isso era possível? O que mais estaria escondido sob a superfície da nossa história? Meus pais compartilhavam uma expressão de horror enquanto a revelação se desenrolava. Era como um jogo de quebra-cabeça em que todas as peças se transformavam diante dos nossos olhos. Naquele instante percebi que não era apenas Estela que estava em perigo. O que mais era verdade sobre nossa família? E quem eram realmente aqueles homens que entraram em nossas vidas como uma tempestade, exigindo respostas? A tensão na sala aumentou. Os homens que invadiram estavam começando a se mover novamente. Era agora ou nunca. "Stella, você tem que nos dizer tudo", pedi, os batimentos acelerados. "Quem são eles? O que você sabe? Por que estão atrás de você?"
Só que antes que pudesse obter respostas, um dos intrusos avançou para Stella. Um movimento rápido, ele a agarrou pelo braço ferido. O grito dela cortou o ar, um som de dor e medo. E a cena tornou-se caótica. Maguire não vai parar até descobrir onde você está. E quando ele descobrir, vai querer mais do que você pode imaginar. O homem disse, seus olhos brilhando de ferocidade. Maguire? Lúcia sussurrou, a realidade quebrando em pedaços. Como você sabe isso? A expressão de Stella se transformou em uma mistura de terror e determinação. Ela lentamente olhou para mim, como se finalmente estivesse pronta para revelar sua verdade. A sala estava paralisada. O tempo parecia ter parado. A Stella é a chave! A intrusa na sala finalmente caminhou. Esse fogo não acaba aqui. Ela mal terminou de falar e uma explosão ecoou de fora, fazendo as paredes tremerem. Os invasores perderam o foco por um momento, e essa distração foi suficiente. Agora, Stella, vamos! Gritei. Precisávamos agir rápido, mas o que mais poderia acontecer nesse turbilhão? O que mais estava escondido nessa trama aterradora? O que mais Stella não havia nos contado? Em meio ao caos, tudo o que eu sabia estava desmoronando. Meu pai, em um ato de coragem, deu um passo à frente. Escutem! Se vocês querem a Stella, tem que passar por mim. Sua voz era firme, mas seus olhos denunciavam o medo. Em um instante, uma das figuras de preto se virou e disparou um tiro. O som do disparo ecoou na sala. O impacto atingiu meu pai, que caiu, um grito de dor escapando de seus lábios. Papai! Eu gritei, correndo em direção a ele. O mundo ao meu redor se desfez. Tudo o que eu amava estava em perigo. Mas no meio daquela cena horrenda, algo ainda mais chocante aconteceu. O corpo do meu pai começou a se contorcer e convulsionar. A expressão dele mudava. E antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, seus olhos começaram a brilhar de uma luz estranha. Ele abriu a boca, como se tentasse falar, mas nenhum som saía. A atmosfera ao nosso redor começou a vibrar. Eu senti aquilo como uma onda de energia, poderosa e solene, engolindo nossa casa. Os intrusos congelaram. Não era apenas um corpo sendo ferido. Era algo sobrenatural. Não pode ser! Um dos invasores murmurou, olhando para o meu pai com puro horror. Ele está despertando! Nesse momento, tudo o que eu pensava que sabia se desmoronava. Meu pai não era quem eu acreditava. Por que ele estava se comportando como se fosse parte de algo maior? E o que isso significava para nós, agora, enquanto enfrentávamos não apenas inimigos, mas também verdades ocultas de nossa própria família? As perguntas se acumulavam como tempestade, e eu sabia que nada seria como antes. O que mais estaria escondido além daquele sangue que agora fervia? Meu coração tamborilava no peito. O futuro nunca foi tão incerto. O brilho nos olhos do meu pai se apagou, enquanto o corpo dele começava a brilhar. Era como se uma energia invisível tivesse despertado dentro dele. Os intrusos recuaram, espantados, e Lúcia e eu estávamos atordoadas. O que estava acontecendo era algo que desafiava a lógica. Não, não é possível!
O líder dos invasores gritou, seu olhar cheio de fúria. Isso não deve acontecer! Com um movimento rápido, ele apontou a arma, mas não antes que meu pai, ainda iluminado por aquela luz estranha, erguesse a mão. Era como se uma onda de energia empurrasse todos para trás. Os homens foram lançados para longe. Era uma cena de ação. O barulho do impacto reverberou e aquele momento parecia ter desacelerado. Eu olhei para Stella, que ainda estava em choque, e depois para Lúcia. Vamos! Precisamos sair daqui! Eu declarei. O medo apertava meu peito, mas a determinação crescia. Arrastei minha irmã Stella, ignorando os gritos e os ruídos caóticos à nossa volta. O que quer que estivesse acontecendo, sabíamos que precisávamos escapar. Puxei as duas em direção à porta dos fundos, mas antes que pudéssemos alcançar a saída, outro invasor apareceu, bloqueando nosso caminho. Vocês não podem fugir! Ele gritou. Minha cabeça girava, as paredes pareciam se fechar ao nosso redor. Mas havia uma mudança no ar. Algo pulsava. Era como se a própria casa estivesse viva, respondendo ao chamado da energia do meu pai. Foi então que ouvi o pai gritar: Vão! Eu posso segurá-los! Seu olhar estava cheio de coragem, e aquela luz se intensificou, tomando a sala inteira. Esse era o meu pai, sempre protetor, e naquele momento ele estava lutando contra algo muito maior que nós. Não! Não podemos deixá-lo! Eu gritei, mas Lúcia puxou meu braço. Ele sabe cada passo que dávamos. O grito do meu pai ecoava em nossas mentes. O mundo exterior era um caos, mas havia um brilho de esperança nas estreitas ruas. Juntas, nós corremos, sem olhar para trás. O medo batia forte, mas a ligação entre nós, como irmãs, se tornava mais forte a cada momento. Do lado de fora, a cidade ainda estava em pânico e os sons da confusão misturavam-se ao nosso próprio desespero. Precisávamos nos afastar da casa, de tudo isso. Mas a pergunta ainda estava em minha mente. O que significava ser parte de uma família assim? Depois de um tempo, encontramos um esconderijo nas sombras de um edifício. Estávamos seguras, pelo menos por enquanto. Olhei para Stella, que ainda estava ofegante. Você é minha irmã gêmea! Como isso é possível? Minha voz estava cheia de confusão. Stella limpou as lágrimas do rosto. Eu não sabia de tudo até pouco tempo atrás. E eu estava presa em uma situação terrível, Ana. Maguire, ele tem planos. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. A determinação em sua voz se refletiu na de Lúcia. Vamos nos unir. Não seremos mais separadas por segredos ou por medo. E naquele momento, em meio à escuridão, uma chama de esperança começou a brilhar. Mas havia algo que ainda pairava no ar. Algo a ser resolvido. O que o futuro nos reservava? Que outras verdades estavam escondidas nas sombras? Apesar de estarmos unidas, sabíamos que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. As palavras de Stella ressoavam em minha mente. A Stella é a chave. O que isso significava para nós e nossa luta? Eu não tinha todas as respostas, mas tinha certeza de uma coisa. Juntas enfrentaríamos qualquer desafio. E com isso, eu sabia que nossa jornada estava apenas começando. Ei, você quer saber o que vem a seguir? Você precisa se inscrever agora nesse canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs reconhecem a importância de apoiar o canal com essas ações. O futuro da nossa história começa aqui.